Saudações, que felicidade ter você aqui para discutir mais uma vez o direito de uma forma ampla e profunda comigo, meu amigo, meu querido professor, doutor, promotor de justiça, doutor Cláudio Guimarães. Que felicidade tê-lo aqui, doutor Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui debater ideias, em nível profundo. É verdade. A gente, claro, que vai trabalhar com a profundidade, mas buscando uma linguagem fácil para que a Dona Maria da cidade operária nos ouça e nos entenda. Então esse é o desafio, doutor. Isso é extremamente importante. Tem um livro do Nils Christ, A Indústria do Controle do Crime. Lá no prefácio ele diz: eu escrevo pensando em minhas tias, que são pessoas simples do campo. Se elas entenderem o que eu estou escrevendo, todas as demais pessoas entenderão. E isso me marcou profundamente ainda na época de estudante, e eu tento levar esse ensinamento para os meus escritos, para o meu discurso. Eu acho importante que você consiga chegar a todas as camadas da população. Qual é a tua... E aí eu fico pensando, quão grande é a tua dificuldade, Cláudio, por conta da tua formação estritamente acadêmica. Tu tens 2 especializações, 2 mestrados, 2 doutorados, um pós-doutorado, certamente um segundo pós-doutorado ao caminho para ficar bonitinho, 2. E aí, como é que é esse teu contraponto? Porque em um determinado momento tu vais falar para pessoas da academia, da graduação, tu és professor da graduação. Num outro momento, tu vai falar para o doutor ou para o pós-doutor, que aí tu já tem um grau, um nível de linguagem, de profundidade, mas ao mesmo tempo tu precisa necessariamente comunicar para a Dona Maria, para o seu João da cidade operária. Como é que tu consegue mentalizar essa diversidade linguística na tua fala? Olha, não é difícil. Eu chamo isso de teoria das portas abertas. Não tem a janela quebrada? Sim. A minha teoria das portas abertas. Eu estou com o meu gabinete lá sempre aberto. As portas ficam abertas, porque normalmente quando uma pessoa procura um órgão público, se ela encontra a porta fechada, ela já fica inibida, essas pessoas mais simples. Então eu recebo na minha promotoria, para resolver essas questões que nós vamos debater aqui hoje, de poluição sonora, Sim. eu recebo as pessoas simples, que são as maiores vítimas da poluição sonora, as pessoas que moram na periferia, onde graças à desorganização urbana, desorganização social, que são os pontos teóricos nos quais eu me apoio e parto para interpretar o fenômeno criminal, mais especificamente hoje aqui a gente vai falar sobre poluição sonora. Então isso é o treinamento do dia a dia. Então eu acabo de falar aqui com a Dona Maria, lá da cidade operária, vamos pegar um bairro extremamente complicado com essa questão de poluição sonora, o Anjo da Guarda, a cidade olímpica. E aí daqui a pouco ela sai lá do meu gabinete e eu já estou aqui revisando um artigo para publicar numa revista internacional acerca de poluição sonora. E isso foi se integrando na minha vida, eu não vejo dificuldade. Vamos lá. Eu fiz o dever de casa, que foi, nós conversamos, tomamos um café antes deste programa, e tu me orientaste, tu disseste, Ted, a gente vai ter um diálogo interessante se tu fizer a leitura desses 2 pontos de vista. É que a gente tem um parâmetro de diálogo. O primeiro tem por base uma discussão sobre essa implementação, o teu olhar da Escola de Chicago nas interpretações criminais. Esse é um ponto de vista que tu traz também esse olhar, né? Esse é um olhar básico para o teu segundo artigo, que é o combate ao crime de poluição sonora praticado e utilizado por motocicletas, ou na utilização de motocicletas e a atuação do Ministério Público nesse espaço urbano. Então vamos lá. Primeiramente a gente precisa falar, e aí a gente sempre faz isso, a gente já conversou sobre isso, nos Saudações, a gente faz exatamente isso que tu acabaste de nos dizer. A gente fala para um público do pós-doutorado, fala para o magistrado e fala para a Dona Maria. Então a gente tenta uma linguagem que consiga abranger todo mundo, que seja com perguntas distintas para cada um, né? Às vezes não é só a linguagem, são as perguntas direcionadas àquele interlocutor. Então eu vou começar de uma forma mais teórica, básica. Como é que tu conseguiste, explica para nós como é que tu traz o teu estudo, o teu arcabouço, o teu paradigma da Escola de Chicago para tu aplicar tanto no teu estudo de criminologia do direito criminal, quanto na prática, porque essa é a grande discussão. Como é que tu aplica o conhecimento que tu trouxeste da Escola de Chicago nas tuas incursões e na tua observação da criminalidade
aí no Brasil e no estado do Maranhão e São Luís em especial. Fica à vontade. Tá, vamos pegar como referência um trabalho feito pela minha promotoria, que é a Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial, no Conjunto Barra Mar. Então, em frente ao Conjunto Barra Mar, aqui na Avenida dos Holandeses, há alguns anos atrás, nós tínhamos alguns puxadinhos, uma coisa extremamente desorganizada, que há muitos anos atrás isso tinha nascido de 5 construções chalés, eram 5 chalézinhos de madeira, tinha uma floricultura que vendia bombons, uma padaria, eram 5 construções em madeira no estilo chalé. Eu lembro. E ao longo do tempo elas foram sendo desvirtuadas e se transformaram em 5 estabelecimentos completamente desorganizados, sem uma licença, aumenta daqui, aumenta dali, e isso fez com que na lateral do Barra Mar fossem instalados outros 12 estabelecimentos irregulares. Então nós tínhamos uma absoluta desorganização urbana, ou seja, nenhum daqueles estabelecimentos tinha nenhum padrão de construção, nenhuma licença, ninguém obedecia normas sanitárias, normas administrativas, normas criminais, porque aquilo rodava 24 horas vendendo bebidas alcoólicas, tinha informações da polícia de que ali havia tráfico de drogas, furto, prostituição, vários crimes, várias infrações administrativas, cíveis e criminais. Sim. E nós chamamos os, então, ocupantes desses 5 chalés para fazermos um projeto de reorganização urbana que trouxesse a reboque a reorganização social, para evitar o cometimento de infrações. Sim. Os 5 foram, nós fizemos um projeto urbanístico, chamamos a prefeitura, chamamos outros órgãos públicos, da SMTT, Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, e o que nós temos hoje é a melhor praça de alimentação a céu aberto de São Luís. Sim. Não se vende álcool naqueles 5 estabelecimentos. Aqueles que não tinham como regularizar, que eram os laterais, foram retirados. Tá? É uma coisa que a população tem que ficar ciente, que a maioria dessas ocupações irregulares do espaço público são ocupações que geram aluguéis. A pessoa que está lá trabalhando para sobreviver não é a proprietária daquele imóvel. E são irregulares, no geral. Normalmente, o que se dá é isso, é a exploração extrema das vulnerabilidades alheias. Então, veja bem, para fechar aqui o raciocínio da sua pergunta, isso é muito simples, a gente vai para a prática. Trazer para a prática. Quem explicou esse problema do Barra Mar? A teoria desenvolvida pela Escola de Chicago. Você tem que reorganizar urbanisticamente uma área degradada, como fez Rudolph Giuliani lá em Nova York, que com tinta e lâmpada ele diminuiu a criminalidade em 40%, ele foi para as estações de metrô, que estavam abandonadas e degradadas, mal iluminadas, sujas e pichadas. Mandou iluminar, limpar, ela fez uma reforma nos prédios e 40% de criminalidade diminuiu naqueles pontos que a gente chama de hotspots. Então você tem que mapear pontos problemáticos nos quais ocorrem determinados tipos de delitos e aí fazer as intervenções que a doutrina chama de políticas públicas de segurança, que não são nem reativas e nem repressivas. Elas são preventivas e inclusivas. Isso tem muito a ver com a relação que tu fizeste e uma espécie de dever de casa, e isso dentro do Estado Federado, que tu dedicaste aos municípios, né? Tu disseste, ó, o município consegue se organizar, no teu artigo sobre isso, tu disseste, o município pode se organizar com relação a isso e combater criminalidade não é só criminalizar. A gente tem outro mecanismo. Eu tenho uma frase aqui que eu quero trazer para ti, para tu encorpar, já é no finalzinho do teu primeiro artigo sobre essa teoria, para a gente entrar no que importa, principalmente nessa matéria desse programa de hoje, que é a questão da poluição sonora. Antes da gente ir para lá, eu quero fazer a seguinte observação. No final, tu faz uma conclusão, tu diz assim, em síntese. O desenvolvimento urbano das cidades, as camadas mais pobres da população, foram sendo empurradas para a periferia, onde a urbanização era e continua sendo precária, configurando as áreas deterioradas, com infraestrutura absolutamente precária, tendo tal deslocamento causado pela ruptura dos seus laços familiares e comunitários, dificultando o controle informal, estabelecendo assim a somatória de características com o profícuo caldo de cultura para o cometimento de crime, mormente contra pessoa
patrimoniais e tráfico de drogas. A pergunta que eu faço, não é uma conclusão fácil essa, Cláudio? Tu faz uma estrutura de um artigo interessante, aí depois tu faz aquela conclusão do senso comum. Tu vai lá e diz assim, porra, no lugar mais pobre, tu acaba tendo um reflexo de maior criminalidade e os crimes são esses, mas aí eu acho perigoso quando no final tu vai dizer o seguinte, e talvez isso tenha a ver com a desorganização familiar, e aí não há uma relação entre criminalidade, desorganização familiar e pobreza. Quer dizer, esse enlaço dessas três matérias, quer dizer, onde cabe a família, não há uma organização familiar onde há pobreza. Se eu bem entendi, é uma crítica a tua pergunta. Do telespectador. Sim. A questão aí, quando eu falo em desorganização social, eu não falo só em desorganização urbana. A Escola de Chicago, ela parte da questão da desorganização social e da desorganização urbana. A desorganização social, ela traz em si o quê? A desorganização familiar, a desorganização comunitária, porque nós temos dois âmbitos de controle social. Que é pertinente ao Estado. Então, toda vez que o Estado... Pronto. Quando o Estado está mais ausente, fica mais difícil. Quando o Estado age na esfera do controle social, nós temos controle social formal. Perfeito. Via de regra, desenvolvido através da ordem jurídica. Então, houve problema de atraso de aluguel. Você vai lá para que não prevaleça a lei do mais forte. Sim, lá e a teoria robesiana, você procura o Estado, através do juiz, vai resolver aquela querela, nós estamos no controle social. Perfeito. Formal. Quando a questão entra de violência criminal, nós vamos para o controle social formal, no âmbito do sistema penal. Perfeito. Aí o Estado age criminalizando, reprimindo, afastando, prendendo. Prevenção geral, seja... Então nós temos esses dois tipos de controle. No âmbito informal, nós temos as relações comunitárias, as relações de trabalho, a família, a religião. Sim. E é aí que a Escola de Chicago... é um controle potente de social, né? Exatamente. Muito mais eficaz e efetivo do que o formal. Exato. Então as igrejas, a família, embora haja toda essa ruptura familiar hoje, você vê as áreas periféricas, o problema familiar, o problema comunitário, o problema de relações de amizade, ele está fragmentado. E a Escola de Chicago, ela detectou esse problema. Quanto à questão de uma conclusão fácil, eu não vou encontrar crime de lavagem de dinheiro na periferia. Não vai. Não vou encontrar crime de corrupção na periferia. Eu estou trabalhando, e essa crítica eu rebato o tempo todo, porque essa crítica é feita à Escola de Chicago. A Escola de Chicago não se preocupou com os crimes de colarinho branco. Crime de colarinho branco, ela não se propôs a isso. Sim. Cada escola tem um objeto de estudo, foco, até para que esse estudo seja considerado científico. Você recorta. Então, Chicago, no início do século XX, a Escola de Chicago, sociólogos... O problema era a desorganização social mesmo, né? Tu tinha que combater aqueles crimes que desorganizavam socialmente aquela sociedade. Que eram, na verdade, esses crimes, eles contribuíam para o aumento da desorganização social, mas eles se originavam da desorganização social. Sim. Essa é a questão importante. Então, os sociólogos de Chicago, ali, eles começaram a estudar as relações comunitárias na prática. Chicago foi a cidade que mais cresceu no início do século XX, em razão do processo de industrialização. E todos os imigrantes foram chegando para trabalhar, sendo empurrados para a periferia. E a grande contribuição da Escola de Chicago foi ter contestado o Lombroso. Sim. Porque até então, a teoria aceita era que a explicação do crime estava no próprio criminoso. Exatamente. Em razão de suas características físicas, principalmente psicológicas. E aí os sociólogos foram estudar a comunidade polonesa. Tu acha que ele fez uma conclusão fácil? Disse assim, vou caracterizar a pobreza e esse pessoal aí que comete esses crimes por aqui. De jeito algum. Não pode-se dizer que Lombroso fez uma caracterização fácil, porque Lombroso estudou muito. E foi o primeiro, né, pô? E o primeiro que rompeu com a explicação do crime como possessão demoníaca. Exato. Hoje é fácil tu olhar para trás e dizer assim, pô, esse cara aí isso é óbvio. É o óbvio, mas não era uma sociedade extremamente religiosa, em que durante séculos o crime foi explicado por possessão demoníaca. Chegar um cidadão e dizer, olha, aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui se dá em razão do atavismo. Essas pessoas, elas trazem em si
características dos selvagens primitivos. Olha aí a distância entre as orelhas, o tamanho da testa, o olhar, o E ele queixo. fez super estudo profundo, né? Profundo, estudou muitos cadáveres, muitos presidiários, houve erros metodológicos, ótimo, mas a ciência vive disso, de erros e acertos. Alterando. E aí Chicago já foi estudar esses imigrantes poloneses e foram lá na Polônia saber se os antepassados, se as pessoas vivas, se eram criminosos para fazer uma relação com a teoria de Lombroso. Porque calma aí, Lombroso. Se essa turma de poloneses aqui está cometendo diversos crimes aqui em Chicago, então os pais e avós devem ter sido criminosos também, já que é uma herança atávica, e eles devem ter as mesmas características físicas, o mesmo perfil psicológico. Chegou lá, o pessoal eram pessoas extremamente religiosas, agricultores, nunca tinham cometido um delito na vida. E é assim que se faz ciência. Aí tu chega nessa da urbanização formando o crime. Olha, Lombroso está afastado. Não dá para aplicar o Lombroso aqui. Vamos entender agora. Aí desenvolveram etnografia, foram para dentro das comunidades, morar com as pessoas, fazer pesquisa participante para entender por que o ladrão era ladrão a partir da ótica do ladrão. E, Cláudio, deixa eu fazer uma observação aqui. O que eu quero te dizer é o seguinte: cientificamente, o importante aí, eu estou vindo na própria escola de Chicago, vai trazendo pragmatismo e vai dizendo, olha, o que interessa é o resultado prático, utilitarismo e tal. Vamos pensar nisso aqui. Aí eu te pergunto, o que mudou não foi o mundo, e o Lombroso estava absolutamente certo no mundo dele, tu entende? Tipo assim, essa releitura da escola de Chicago, quando tu olha para trás e diz assim, porra, mas a gente não consegue mais aplicar Lombroso, a gente jamais pode dizer Lombroso estava errado. Porque naquele mundo, para aquele momento histórico, ele estava absolutamente certo. Por quê? Utilitarismo. Ele dava resultado. Ele não chamava uma turma lá e a galera pergunta qual foi o crime que esse sujeito cometeu. E aí, de 100, ele acertava 99. Quer dizer, como é que o homem desse estava errado? Como a teoria não podia estar errada. Tu entende? Eu digo assim, mudou o alicerce teórico todo. Tu muda o local de discussão. Claro que o lugar é o mesmo, a Terra é a mesma. Mas veja bem, a história é um dos elementos vetores do universo. A história, o tempo, o time, essa coisa do tempo. É aquela história, o comprimento não existe, é o tempo que mede uma distância, né? Isso na teoria básica, ciência, física. Então, assim, tu entende o que eu tô falando? Quer dizer, não estava errado não, cara. Ele estava absolutamente certo, só que o mundo muda, o ambiente é outro. Entendeu? Entendi. Então eu vou fazer umas correções aqui. Fica aí à vontade. Olha, o recorte espaço-temporal, ele é imprescindível para a ciência. Tá? Então, o recorte espaço-temporal de Lombroso lhe permitia utilizar o método que ele utilizou baseado nas ideias de Augusto Comte. Só era científico o conhecimento produzido através da indução pela observação. Perfeito. Nesse ponto, Lombroso utilizou o método certo. As ideias de Lombroso estavam certas? Não. Porque se você entrar hoje na penitenciária, que foi o local privilegiado de pesquisa de Lombroso, nós não somos, eu sou Cláudio Guimarães, tu é Ted Anderson, nós não somos Lombroso, mas se a gente for em Pedrinhas hoje e colocar 100 reclusos enfileirados, nós vamos acertar 60%, 70% que é um número altíssimo dos crimes que eles cometeram, porque lá dentro só tem homicida, estuprador, latrocida e traficante. Diminui o... Então você é como Lombroso lá. Ele entrou na penitenciária, quem é que está preso aqui? Tu não vai chegar agora em Pedrinhas e dizer, olha, isso aqui é uma pessoa que foi condenada por crime de colarinho branco, por desvios e apropriação de verba pública. Não está lá em Pedrinhas. Esse aqui não está. Por evasão de divisas. Então você não vai. Dos 100, você já vai ver pessoas estereotipadas, vai dizer, olha aqui, traficante, se você vai botar traficante, já está tudo em traficante, já vai dar de 40% a 50%. Perfeito. Então, são questões metodológicas, né, que devem ser respeitadas no seu tempo e espaço. Nesse ponto, Lombroso estava certo, mas o seu método e suas conclusões, não. Tudo bem. Precisamos de um café ou um uísque para a gente desenvolver um pouco mais esse diálogo. Mas eu quero entrar no assunto principal da matéria, porque o tempo já está andando rapidamente. Eu quero falar sobre a questão da poluição sonora. Tu fizeste um recorte
absolutamente brilhante e eu fiquei lendo. Eu, por 10 anos, fui professor de Direito Penal, parte geral, e sou constitucionalista. A minha formação, inspiração tua, na verdade, eu fiz no começo da faculdade, fiz um curso contigo e acabei virando professor de Direito Penal. Por 10 anos eu ministrei só a teoria do crime. 10 anos, só a teoria do crime. 10 anos repetindo aquele troço. E no final não advoguei direito criminal, eu faço tribunais superiores, alguma coisa, porque a minha formação é direito constitucional e eleitoral. Mas eu achei brilhante o teu artigo, de fato. Eu fico lendo e procurando os defeitos, as falhas. Eu disse, rapaz, eu vou achar um defeito aqui na teoria do Cláudio, no artigo do Cláudio. E lá na frente tu me respondia. Tu disse, não, mas isso é isso é aquilo outro. Me respondia muito bem, brilhantemente. Eu tenho uma crítica, por fim, e eu quero fazer ela um pouco mais adiante, mas eu quero que tu construa rapidinho, que tu tente construir aí em 3 minutos, todo o teu caminho para criminalizar. Como foi que tu alcançou a criminalização das pessoas que estão com motocicletas com ruído, a expressão que tu usaste, com o ruído, e aí eu fiquei um pouco na dúvida sobre a tua criminalização. Em determinado momento eu entendi que tu estavas dizendo que era 50 decibéis ao dia e 55 à noite, e aí em um outro momento tu levanta uma discussão que as próprias empresas automotivas têm um parâmetro de até 99 decibéis lá, tem uma discussão nesse sentido, e aí tem uma tabela também do Inmetro, salvo engano, que tu tem umas medições, 55, 65, 75, tal, aquilo outro, mas eu quero que tu construa o caminho do crime. Esse corte aqui, certamente a gente vai fazer um corte e vai para o Brasil inteiro. Então tenta fazer, em 3 minutos, o caminho do crime. Por que e como criminalizar essa conduta? Primeira coisa é saber quais são os níveis de ruído que efetivamente causam dano à saúde humana. Depois, dividir o que é a infração administrativa do que é a infração penal. Depois, sentar com os experts. Tá? Fiz várias reuniões com os peritos do ICRIM para que a gente pudesse chegar nesse nível de sistematização. Muito bom. Então, você tem que pegar o Código de Trânsito, do Código de Trânsito você vai para o Código Penal, do Código Penal você vai para resoluções, vai para normas da ABNT. E tu até explica, norma penal em branco, mas com composição correta, e está muito bem explicado. E o que acontece? O ruído acima de 80 decibéis, para a gente não descer, porque nenhuma das motos periciadas produziu menos do que 80 decibéis. Então fica ali entre 80 e 120. Perfeito. Vamos lá na tabela da Organização Mundial de Saúde. De 80 decibéis para cima, causa que tipo de dano à saúde humana? De 90 decibéis para cima, causa que tipo de dano? Então você está lá, vai no artigo 54 da Lei 9.605, que determina o que seja crime de poluição sonora e faz o enquadramento. E depois você vai buscar a prova material. A prova material, ela é oriunda de uma aferição feita por um perito criminal oficial, utilizando um aparelho chamado decibelímetro, dentro de todas as exigências que a norma impõe, e a partir disso você vai ter os indícios de autoria, já vista que a pessoa foi presa em flagrante delito, pelo crime de poluição sonora. Por isso a importância de ter aquela estrutura de todos aqueles órgãos em conjunto. Exatamente, a operação é montada com o batalhão da Polícia Militar, que é o BPRV, que é o Batalhão de Trânsito, com os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, com os peritos do ICRIM, com o pessoal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, que é quem vai lavrar o flagrante daquelas pessoas que foram presas durante a operação. Então, você efetivamente tem que se munir dessas questões legais. E até hoje, nenhum dos quase 500 presos em flagrante teve o seu flagrante. É um número grande, eu imaginei. Eu estava pensando no número em 100. Eu imaginei o cálculo que eu Essa operação completou 3 anos agora. Está completando 3 anos. Foram aproximadamente 1.000 pessoas. Porra, um número grande de pessoas. Tiveram suas motos apreendidas. Sim. Dessas 1.500 por apreensões. Moto de alta cilindrada ou... Independe? Independe. Por quê? Porque você pega uma Pop 100... então tu tem um universo maior. Aí você corta o cano, que hoje essa que é a metodologia deles. Eles cortam o cano, chamam isso de descarga aberta. E um motor de 100 cilindradas, sem descarga,
que Faz abafe muito. gases e ruído, aquilo é um negócio absurdo, produz 130 decibéis. Entendi. 130 decibéis, ninguém consegue ficar por 30 segundos. Tá? Todos os peritos deles usam proteção de ouvido. Eu tenho vários vídeos, são coisas absolutamente absurdas. E Cláudio, agora eu queria fazer a minha crítica ao teu artigo. A minha crítica ao teu artigo. Eu quero. Ainda tem um tempinho aí, 2, 3 minutos para tu responder. Então dá para ter esse tempo. A discussão, eu fiquei procurando uma brecha. Eu disse, porra, tá faltando aqui, esse tipo tá muito aberto, não tem essa composição, não tá bonitinho a cadeia de formatação do crime. Mas eu encontrei uma composição muito bem feita, muito bem elaborada. E não tô querendo de fato puxar teu saco, não, porque realmente tu sabe que esse foi um bom trabalho muito bem feito, bem delineado, tu mesmo disseste. Foi um trabalho com um estudo muito grande, tu te preparaste para isso e entregaste um bom resultado. Agora, o que me chama a atenção, e aí eu volto para a teoria do crime, na teoria da estruturação do direito penal não estaríamos diante de uma prima facie, uma prima ratio. Então, criminalizar essas condutas, tu resumiria no objeto. Porque, vamos lá, eu vou trazer o teu outro artigo, onde tu diz o seguinte, porra, Ted, a urbanização cria uma criminalidade criada pela urbanização. Tu traz o exemplo dos estrangeiros em Chicago, e aí lá tu propõe medidas não penais para conter esse avanço da criminalização. Por que aqui tu está propondo o inverso, onde talvez tu alcançasse essa resolução por medidas não penais? Não há uma seletividade muito grande. Claro que agora, ainda há pouco tu me respondeste ampliando a seletividade. A gente tem que partir hoje da questão da vítima. Nós estamos partindo só de quem comete o crime. E as vítimas? Quem são as vítimas? Então, as principais vítimas dessa operação, ela se iniciou para combater um fenômeno urbano chamado de rolezinho. O que é o rolezinho? 300 motociclistas, dentre os quais 250 com descargas, com escapamentos irregulares, se reúnem para, a partir da meia-noite, porra, todo mundo dormindo, fazerem um passeio para incomodar as pessoas. Eles incomodam a periferia, eles incomodam o centro, eles incomodam os bairros nobres, eles incomodam todo mundo. Então, a partir daí, eu já não tenho nenhum tipo de seletividade. Todos somos vítimas deste absurdo crime de poluição sonora. Seletividade da vítima, né? Tu vai dizendo não assim, há seletividade da vítima. E muito menos seletividade dos autores. Porque tu já ampliou o leque. Porque quem está lá na rolezinho e sabe que nós estamos combatendo há 3 anos essas condutas, está porque quer. O pobre, o rico, o médio, né? Motos grandes, motos pequenas. O primeiro condenado em São Luís do Maranhão pelo crime de poluição sonora na condução de motocicletas foi uma pessoa de uma família pertencente à elite. Uma família muito rica, uma família de comerciantes. Sim. Então, isso foi muito paradigmático. Estava numa dessas motos. A escola de Chicago funcionando aí no 1000 cilindradas. Então, nós temos essa preocupação. A questão de criminalizar, de tentar solucionar sem a criminalização. A questão da criminalização não depende de Cláudio Guimarães. Está no Código Penal, está na Lei de Crimes Ambientais. Senhoras e senhores, Cláudio Guimarães. Se despeça, por favor, meu irmão. Eu agradeço aqui a oportunidade de trazer para o debate as ideias, né, promovidas por nossa atuação enquanto professor e promotor de justiça. Eu sempre primei por essa questão de tentar aplicar na prática as ideias que eu defendo na teoria. Então fica aqui o meu agradecimento para quem assistiu ao programa. Quem quiser ter mais informações e acessar, vai lá no site do academia.edu. Os artigos que o professor Ted leu estão disponíveis gratuitamente lá, assim como vamos colocar artigos. Na publicação, a gente vai colocar o nome dos artigos, a referência bonitinho para as pessoas alcançarem esse local. academia.edu e então pronto. Tá tudo lá à disposição de todos. Doutor Cláudio Guimarães, o convite já está feito para nós batermos um papo ainda esse ano. Se Deus permitir, ainda esse ano no Estúdio B, que a gente faz, porque lá a gente faz 30 minutos e depois mais 40 minutos. A gente tem 1h10 para discutir aí teorias, questões práticas do direito, do criminal, da sua atuação e etc. E questões que importam à sociedade. Eu agradeço demais, doutor Cláudio Guimarães, e é dessa forma que eu me despeço de vocês, desejando um excelente final de semana, e fiquem todos com Deus, e que o nosso poderoso, grande arquiteto do universo,
estenda a sua mão sobre nós. Até a próxima.